Seja bem-vindo ao programa Sala de Leitura. Aqui, as páginas ganham vida e as histórias nos aproximam de autores inspiradores. Nesse programa, você vai descobrir os bastidores que estão por trás da escrita de um livro. Vai ter a oportunidade de conhecer obras que podem mudar a sua maneira de enxergar a vida. E no programa de hoje, temos uma convidada muito especial que vai nos ajudar a comentar aqui sobre as lições infanto-juvenis. Ela é diretora-geral do Ministério de Crianças e Adolescentes da nossa instituição, o MCA, e vai ser um programa muito especial, bater um papo sobre as nossas lições, as novas lições infanto-juvenil. Pega a sua caneca, acompanhe o programa Sala de Leitura. Aqui nós abrimos o livro e abrimos o coração. Seja bem-vinda, missionária Valquíria Ramos. É um prazer recebê-la aqui no programa Sala de Leitura pela primeira vez. Eu estou imensamente feliz pela sua presença. Nós aqui da Editora Promessa e do programa Sala de Leitura agradecemos a sua colaboração, participação no programa de hoje, porque vamos falar sobre um produto muito especial da Editora Promessa, que são as lições infanto-juvenis. Antes de mais nada, dê a sua saudação para o nosso público. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Olá, paz a todos. Uma alegria estar aqui com vocês. Desejo que todos estejam bem e para mim é um motivo também de muita alegria estar aqui com vocês. E a missionária Valquíria é a nossa líder geral do Ministério de Crianças e Adolescentes, o MCA, né? Algumas igrejas chamam de Kids e outros nomes também, né? Mas é o nosso Ministério de Crianças e Adolescentes. E pega lá desde as idades iniciais e vai até a idade juvenil, né? Nós temos lições também juvenis e vai ser muito legal ter a sua presença aqui para esse bate-papo, né? Sobre as lições infantis. Porque é um projeto de longa data, começou lá pelo ano de 2008 com a diaconisa Ruth, né? Que é uma pessoa pioneira nesse projeto, a iniciadora desse projeto. Na época, o pastor José Lima, né, que era o presidente geral da igreja, e esse projeto começou, né, e caminhou por alguns anos. Nós entendemos a dificuldade de conseguir trazer uma grade de lições infantis para o público promessista. Não foi fácil esses anos inteiros, né? A igreja veio trabalhando e, graças a Deus, finalmente, esse projeto virou realidade. Em 2024, começamos a publicar essas lições pela Editora Promessa, e temos contado com a colaboração de várias pessoas, de vários lugares, né, no Brasil inteiro. Missionária Valquíria, você já conhece bem o nosso material, né? Mas assim, a primeira pergunta que o público geralmente aqui no Sala de Leitura gosta de perguntar, né? O pessoal gosta de saber. Primeiro é um pouquinho sobre a nossa convidada, né? Antes de falar aqui da lição infantil, né? O pessoal te chama de missionária Valquíria, né? Sim. Porque eu conheci o projeto lá de plantação da igreja, né? Sim. Jardim Peri. Isso. Fala pra gente um pouquinho aí sobre a missionária Valquíria, o seu trabalho, o seu esposo também é pastor, né? Sim. Bom, eu sou casada com o pastor Rafael, sou mãe da Mel e da Rafaela. Estou saindo aí de dores, que acabei de casar minha filha. Com um dos seminaristas aqui? É verdade. Meu Deus do céu. Com o seminarista que foi visitar-nos lá. E eu estava lá nesse dia, e hein? o pastor estava Meu junto. Deus. Olha só, o senhor vê, pastor? Meu como? Deus. Quem imaginava, né, que aconteceu saiu um casamento, né, daquela visita dos seminaristas? Exatamente, olha que maravilha. Já está lá em Rondônia, graças a Deus. E nós estamos servindo aqui na Promessa Peri, né, o projeto de plantação da CPC. Nós estamos em São Paulo há 3 anos. Né? A última cidade que estávamos era Presidente Epitácio, aí fomos convidados para vir para São Paulo. Então, aí chegamos aqui, estamos, e graças a Deus por isso. A CPC é a Convenção Paulistana Central, né? Isso, que é o pastor Felipe, Isso, pastor que é o superintendente, né? Pastor Zezinho. Isso. E eu conheci lá o projeto de plantação da igreja, muito bonito, muito bem organizado. Nós passamos com os seminaristas, né? Sim. Estivemos lá com os seminaristas, na Missão Impacto Brasil, e tivemos a oportunidade de ver de perto o dia a dia do projeto, passamos o dia inteiro. Foi muito bonito e impactante, né?
E o seminarista Guilherme foi muito esperto, hein? Agora é o pastor Guilherme, né? Agora é o pastor Guilherme. Cuida bem da Mel, hein? Isso. Rapaz. Missionária, mas você também tem uma formação que lhe ajuda muito no seu ministério, não é isso? Sim, sim. Eu sou formada em psicopedagogia clínica e institucional. Também eu fiz a ciência da felicidade, né? Que trabalha legal, ali numa linha da psicologia positiva. E agora estou fazendo uma pós em neurociência, porque eu amo muito a aprendizagem. Sim. E é isso. Aí eu uso essas ferramentas para trabalhar com as crianças lá da nossa igreja, do entorno, de abrigos que nós vamos, Fundação Casa, com adolescentes. Então, a gente pega essas ferramentas aí para aplicar um pouco, facilitando o nosso acesso às crianças e adolescentes. E o bairro ali, né? Eu tive a oportunidade de andar no entorno, fizemos um evangelismo à tarde lá com o pastor, seu esposo, né? E alguns seminaristas. Nós vimos que é um bairro que é propício, é um bairro que ali tem as proximidades, é um bairro que a gente percebe, né? Que tem uma necessidade mesmo ali de ter a igreja oferecendo um trabalho como esse, né? Atendendo, ajudando. Com certeza vai fazer a diferença, está fazendo a diferença na vida de pessoas ali ao entorno. Muito bonito o trabalho que vocês estão desenvolvendo lá, tá bom? Bom, gente, vamos para o nosso bate-papo aqui das lições infantis, né? Hoje vamos falar sobre essas lições aqui, que é do pré-primário, de 3 a 5 anos. Deixa eu mostrar aqui o pessoal em casa, ó. Pré-primário, 3 a 5 anos, essa lição de número 1, ó. Pré-primário e primário. A lição de número 2, pré-primário e primário. Essas lições, a de número 1 do pré-primário vem com um bloco de atividades, não é isso? Com um bloco de atividades. E aqui é número 3, edição 3, e a gente já está na edição de número 4. Você tem a edição de número 4 aí? Eu tenho, né? Está aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui para o pessoal de casa. Edição de número 4, pré-primário e primário. 3 a 5 anos e 6 a 8 anos. O pessoal de casa que já está utilizando essa série aqui, pode estar se identificando aí com o material, né? Mas assim, missionária Valquíria, conta pra gente, você como líder das nossas crianças de nível geral, qual que é a grande dificuldade dessa faixa etária, uma faixa etária de 3 a 5 anos, né? Uma faixa etária de 3 a 5 anos e de 6 a 8 anos. Então vamos colocar aqui, né? De 3 a 8 anos. Quais são os desafios dessa faixa etária e como que esse material da igreja pode auxiliar os professores, os pais, líderes da igreja nesse período de formação das nossas crianças? Sim, acho que um dos grandes desafios é nós adultos percebermos que mesmo nessa faixa etária de 3 a 8 anos, a criança tem plena capacidade de aprender. Sim. Dentro da fase de desenvolvimento que ela está. Então ali de 3 a 5 anos, nós vamos trabalhar muito o lúdico, muito a brincadeira. A brincadeira é a linguagem de aprendizagem da criança. Depois vamos ali para 6 e 8 anos, já o pensamento simbólico começa a ser construído. Então a criança ainda precisa de uma representação para entender o conteúdo que está sendo apresentado ali pelo professor. Então nós precisamos pensar, a criança pode aprender, ela pode crer, ela pode aplicar na vida dela e essa criança já pode ser discipulada. Desde ali, tem idade, né? Nós temos uma criancinha de 2 anos que eu comecei um processo de discipulado antes dele fazer 2 aninhos. Sim. E assim você percebe como a criança consegue assimilar e internalizar. Ela vai aprender muito por repetição. Então é importante o adulto, o professor, o pai, né, o cuidador, compreender como essa criança aprende. Porque se nós formos assim, um ensino passivo, a criança vai se distrair. O foco de atenção da criança é muito pequeno nessa fase. De 3 a 5 anos, você vai conseguir uma boa atenção de 5 a 10 minutos. Sim. De 6 anos a 8, 10 minutos. Então, assim, caiu a interação, não tem um recurso, então a atenção da criança vai cair assim, drasticamente. Aí a criança começa a rolar, começa a correr para lá, né? Então você fala, como que eu faço? Então, o desafio é perceber como essa criança aprende,
como eu vou usar, né, as ferramentas. E a lição, ela é uma boa proposta porque ela deixa isso muito bem organizado, tanto para o professor como para os pais também fazerem essa mediação. Esse ensino precisa chegar na criança de forma que ela compreenda. E quando ela compreende, a emoção é ativada, sabe? E quanto mais a gente trabalha a emoção e os sentidos da criança, aí ela tem aprendizagem. Então, a criança, o principal canal de aprendizagem dela nesses primeiros anos são os sentidos, né? Sensório, motor, eu sinto e faço, e também a afetividade. Então, o vínculo com alguém que está ensinando precisa ser bem grande também. Muito bom. E os professores, eu tiro assim, conhecendo os bastidores de alguns MCAs da nossa igreja, como nossos professores, eles são pessoas voluntárias, né? E como eles abraçam a causa, né? Eu acho assim que de fato há uma entrega muito grande, né, dos professores, porque fazem um serviço voluntário e eles assumem aquela classe ali com muito amor, né? Essa troca da afetividade vai ajudar muito, né, para a criança aprender o evangelho, porque no final das contas estamos ali para ensinar o evangelho e salvar essas crianças que chegam até nós. Algumas os pais às vezes só entregam na igreja, né? Outras os pais estão na igreja, mas é um desafio essa fase, né? Esses anos iniciais. E o nosso material está aqui para ser um recurso a mais para os nossos professores, líderes da igreja. Há muitos anos havia um clamor na nossa instituição para que tivéssemos material, né? Eu, como pastor de igreja também, eu sempre lidei com eu observava isso, né? Os professores de criança diziam: não temos recursos, não temos material, não temos. Então eles clamavam por recursos, por materiais. Nós estamos ainda caminhando nesse processo, né? Ainda falta muito a fazer, mas graças a Deus, em 2024, a editora Promessa conseguiu publicar essa grade, essas lições, e não vai parar mais, né? Está sempre no processo de produção, e para que o pessoal de casa, né, os nossos irmãos, líderes, possam ter o material para trabalhar com as crianças. Missionária, agora, você que está acompanhando aí essas lições bíblicas, vamos falar desse material aí. Você conhece bem o material, o que você acha sobre a igreja local? Você também é missionária, né? A igreja local investir em conteúdo que seja escrito por pessoas da nossa denominação, porque na falta do recurso, às vezes utilizávamos material de outras denominações, né? Sim. São bons, mas em algum momento pode ter um conflito com a questão doutrinária. Então você acha interessante que finalmente a igreja tem um material que é produzido pela nossa própria instituição? Claro, vamos falar igual os adolescentes, né? Você não tem ainda? Isso aí. Você não tem, você está por fora. Então, assim, é uma alegria. Quando a lição foi lançada, eu acredito que vários professores aí vibraram, né? Para nós foi uma alegria imensa. Havia, sim, essa expectativa a longa data de termos esse material e termos esse material das pessoas, né, da nossa igreja, do pessoal que está ali, conhecendo a nossa realidade, nossas doutrinas, tudo alinhadinho, né, ao conteúdo teológico que nós cremos, confessamos, nossos valores. Então, tudo é preparado pensando na igreja local, pensando no professor que vai falar com a criança sem pensar, poxa, essa lição eu preciso pular. Né? Essa lição não passou, essa lição aqui eu não posso dar. Então você pega a lição tranquilamente, você só vai debruçar na palavra, né? A lição, os recursos, a metodologia, está tudo organizada para cada faixa etária, tudo bonitinho. Né? Então, assim, nós valorizarmos o que temos, valorizarmos o que somos e o que cremos. E preparar essas crianças, né, desde pequeninos a entender, é aqui que eu estou crescendo e nessa palavra eu creio, desta forma eu creio, e preparar uma igreja pronta, sabe? Não é olhar a criança lá na frente, ela vai receber tal conteúdo, mas desde já. É hoje o tempo de nós já apresentarmos a palavra de Deus da maneira que ela compreende, mas totalmente alinhado àquilo que nós cremos. E é uma vitória, né? Então, e é também valorizarmos tudo que está sendo investido, né? É um projeto de longos anos, né? Sim. De 2008 para cá, esse projeto
A diaconisa Ruth reuniu aí pedagogos de todo o Brasil para montar essa grade, né? Uma série de lições para alguns anos. E o projeto foi caminhando, chegou na editora Promessa e nós fomos finalizando o projeto, né? Recebemos aí em torno de 70% do material pronto. Fomos adaptando, né? Porque passou muito tempo, a gente precisou atualizar alguma coisa, né? Sim. Mas a gente terminou, concluiu e lançamos em 2024, mas agora não podemos parar, porque o desafio é continuar produzindo lições igual nós produzimos para os adultos, né? Sim. E a escola bíblica é o coração da igreja, né? E aquele tempo que o professor tem com a criança lá no sábado de manhã, com essa lição bíblica aqui agora, né? É um momento precioso, né? E falando sobre a metodologia, você que é uma pessoa que tem todo o critério para falar para a gente, nossa líder geral do MCA, você acha que essa metodologia que a lição está apresentando para essa faixa etária está correta, está adequada? A gente está num processo de, obviamente, construção de todo esse projeto. Está caminhando, mas sempre nós estamos aqui para receber o feedback dos professores. É importante, você que é professor de escola bíblica, né? Escreva aí os seus comentários aí embaixo do programa, né? Manda suas dúvidas, suas sugestões. A gente recebe sugestões do pessoal, né? Chega às vezes pelo e-mail da Secretaria da Editora, a gente está colhendo com muito carinho, porque a gente quer construir isso juntos com os nossos líderes do MCA. Muito bom. A metodologia está muito, muito boa, né? Ela começa ali nos anos iniciais, com muito recurso visual, trazendo a criança para essa imersão na história, que é como ela aprende. E ali, quando vai chegando a adolescência, vai falando muito sobre construir, né? O adolescente está com esse pensamento já crítico, então ali já é uma aula com diálogos, com interação. Eu vi em algumas lições, né? Nós falamos que é a metodologia ativa, sala de aula invertida. Legal. É você entregar um conteúdo para o aluno, ele vai fazer as pesquisas, né, na semana, Sim. Volta para a sala e ali só para discutir alguns pontos, né? Isso, tem aquele diálogo, tem a partilha de conhecimento, tanto do professor com os alunos, como dos alunos uns com os outros. E todos temos essa facilidade para aprendermos e compartilhar o conhecimento. Então a metodologia está maravilhosa, os recursos didáticos ali, sabe, bem aplicados. E de repente você pode até pensar, poxa, observa bem seu aluno. De repente você vai, nossa, isso que foi proposto, porque há uma proposta, né? Há uma sugestão de atividade, há uma sugestão de como desenvolver a lição. Mas de repente o seu aluno não vai compreender aquilo, aí é a hora que o professor, né? Ele entra com a criatividade, ele entra percebendo o ambiente e ele fala, olha, eu vou modificar isso aqui. Eu acredito que desta forma minha criança ou meu adolescente vai aprender melhor. Então, tudo é uma sugestão para aplicar. Sim. Mas o professor, ele tem essa autonomia porque ele sabe como o seu aluno aprende. Olha, minha turma aprende muito bem com recursos visuais. Beleza, investe nisso. Ah, minha turma aprende muito bem com músicas. Investe naquilo. Ah, minha turma, ela gosta de fazer, né? Então, vamos lá. Então, cada faixa etária tem as suas características, mas o professor, ele é aquele gerente da sala de aula, né? Que conhece, que sabe e percebe como a criança pode aprender. Há algumas, né, podem pensar, poxa, por que não tem isso aqui, né? Às vezes é um pouco comentado sobre a lição dos adolescentes, que não tinham perguntas. Isso. É porque essa fase é a fase de reflexão, é a fase que o adolescente começa a questionar, né? Então, por que não tem? Tem um porquê. Não se prender muito com aquelas perguntinhas prontas ali, né? Que é um negócio mais de um bate-papo ali na lição, aquela conversa e interação. O Ctrl+C, Ctrl+V é muito comum. Mas falando nisso, a gente até voltou com as perguntas nas próximas... Essa lição já vai ter, 4, né? eu vi. O pessoal pediu, a gente atendeu, né? E voltou. Vamos atender. Mas procure usar esse recurso, como a missionária está explicando aqui, né? Continue, missionária. Então, assim, você percebe. E construa com eles. É muito importante, como o senhor falou aqui, pastor, nós estamos abertos, né, às sugestões, né? Esteja aberto para perguntar para o seu aluno, é assim que você gosta de aprender? Isso faz muito sentido para ele.
até porque o momento de aprendizagem ele precisa ser um momento prazeroso. Se ele é um momento prazeroso, aquilo vai ficar na memória, aquilo vai ficar guardado, porque tudo que tem meio que um bloqueio é um descartado. Sim. Então, a metodologia pode ser perfeita, olha, pode ser impecável, mas também se o professor não conseguir aplicar e não conseguir trazer aquilo, né, com afeto, com amor, com dedicação, e o seu aluno perceber que tudo aquilo está sendo feito com muito amor, né, então assim, quem ama a palavra e ama a criança, ele vai ficar sempre assim, ó, é interdependente. Ele pega a palavra, como que eu vou entregar isso para a criança, né? Como eu vou entregar isso para o adolescente? E assim, tudo que você vê, você começa a pensar. Eu brinco com as minhas filhas, nossa, onde eu ando, eu penso, gente, aquilo ali vai fazer a minha criança aprender. Nossa, aquilo... Legal. Outro dia eu estava vendo balinha fine de bichinhos, né? Eu falei, vou levar essas balinhas fine para minhas crianças. Vai ser sensação nessa linha, hein? Sim, sim. Então, quanto mais sentidos você despertar da criança, mais a aprendizagem ela é consolidada. Muito legal mesmo. E você falou uma coisa interessante, que é sobre essa questão do contexto local, né? Funciona como uma escola, né? A igreja funciona como uma escola. Existe a base comum curricular nacional, né? Que chega nas escolas, e aí tem um currículo paulista que o estado de São Paulo adota, né? E vai a escola local também com seu plano estratégico. Então, isso tudo para atender uma necessidade mais próxima que o professor vai conhecer melhor a realidade. Isso é muito interessante. Vamos caminhar aqui, né? Um momento interessante aqui do nosso programa é ler um trecho aqui do nosso material. E eu separei aqui, dessa revista de número 4, essa revista é muito bonita. É a revista atual, né? Estamos estudando essa revista. Eu separei a lição de número 16, o maior de todos os heróis. Aliás, toda essa série sobre heróis é muito legal, porque esse universo de heróis chama muita atenção, né, das crianças. E essa lição apresenta Jesus como o maior de todos os heróis. E quando a lição fala que esse herói aqui, ele venceu a própria morte, por exemplo. Onde é que já se viu isso no mundo dos heróis? É difícil, né? Uma pessoa comum como Jesus, um ser humano. E é muito lindo isso, porque a lição fala aqui, ó, a história de hoje é sobre o maior de todos os heróis, o incomparável Jesus. É muito maravilhoso isso, muito lindo o professor apresentar isso para a classe, né? E o pessoal saber que essas ilustrações da nossa revista é feita por uma moça, né? Que é promessista, não é isso? Lá do Ilustra Sui, o Instagram dela é Ilustra Sui. Ela tem muitos seguidores no Instagram, faz essas imagens aqui pra gente, muito, muito bonitas. As imagens da capa são assim, perfeitas, né? E comunica muito nessa idade, né? O desenho, né? E falando sobre aproveitar esse mundo, essa conexão que existe entre o universo das crianças, dos heróis, e trazer isso para a Bíblia. Muito legal essa conexão, né? Sim, nós fazemos o ponto de contato, tem que fazer sentido para eles, né? Então, quando você abre a página aqui, você já vê, olha, tem Jesus como um super-herói. Então, essa Legal. fase da criança, ela é bem simbólica, né? Ela tem esse pensamento. Então, você falando de Jesus, ela já imagina, nossa, então ele é poderoso, então ele é maravilhoso. E quem tem vergonha do seu super-herói? Não tem como, né? Quando você pergunta para alguém qual é o seu super-herói, você fala, né? Fala assim, de boca cheia. Então, levar para a criança, ver essa palavra herói, para ela é demais, para ela é maravilhoso. E aqui, para nós, talvez adultos, estamos acostumados com o desenho, estamos acostumados com uma figura, mas para a criança é novo. Então, ela vê esse túmulo vazio, para ela é maravilhoso. Ela começar a pintar esse túmulo vazio, para nós pode, poxa, é uma pintura, mas para ela é aprendizagem. Para ela é guardar isso no coração. Eu pintei um túmulo vazio, meu herói vive, meu herói nunca vai morrer. Então, agora você entregar isso para a criança, sabe, desta maneira assim que ela vai guardar para o restante da vida. Eu tenho um herói que nunca vai morrer. Eu tenho um herói invencível. Então, você traz para a criança isso porque ela está assim, olha, internalizando emoção
E ela está ali, sabe, fazendo essa simbologia. Então, esse ponto de conexão, trazer para dentro da realidade dela, é muito importante. Então, só aqui, só na capa, você já vê, aqui, ó, só no anunciado da liçãozinha, você já vai ver muitas coisas. Aqui, ó, já tem uma base bíblica, tem Jesus aqui, esse herói, né, recurso visual, tem essa pintura que vai ser feita. Olha, aqui não terminou em morte, terminou é vida, o sepulcro está vazio, e comunicar tudo isso para a criança. Legal. De forma assim, intencional e profunda, emotiva, usar mesmo a emoção. Porque é isso que essa faixa etária pede. Maravilhoso, maravilhoso, né? E parabenizar aqui o trabalho da Cíntia Suiane, né? Lindo. Que é a ilustradora das nossas lições infantis. Quem sabe a gente consegue aí um bate-papo com ela, né? Vamos lá. Missionária Valquíria, temos agora aqui um outro momento do nosso programa, que é a pergunta que vem do nosso público. Alguém mandou uma pergunta aqui, a Michele. Ela perguntou o seguinte: como professora de escola bíblica infantil, eu queria saber como posso usar essa lição no dia a dia para realmente alcançar o coração das crianças e não apenas ensinar o conteúdo. E aí? Sim. Isso é a mentalidade que deve ter todo professor. Uma preocupação, né? Exatamente. Não só transmitir um conteúdo, mas você pensar como ela vai aplicar aquilo na vida dela. A lição, ela tem uma proposta de durante a semana, ter um contato ali, família e o próprio aluno com a lição. Sim. Mas o professor também, ele precisa estar próximo, é o que a gente fala agora de discipulado. Eu ensino na sala, porém, das 7 dias até o próximo sábado, é um tempo muito grande. Então, o que eu posso entregar para essa criança fazer na semana e como eu posso ainda acompanhar essa criança no percurso da semana. Então, eu preparo a minha lição. Então, uma das coisas, né, tem um objetivo sempre na lição, eu falo assim, que é o que você quer fixar na mente da criança, o que você quer gravar. Só lembrando que tem a lição do professor também, né? Exatamente, tem a lição do professor que traz tudo ali muito bem elaborado. Então, você vai ter a sua fala principal, analisando seu ambiente. O que eu quero fixar na mente do aluno? É isso que eu quero. Vamos supor, eu quero que ela entenda que ela é amada por Deus. Então, você vai preparar tudo para mostrar que ela é amada por Deus. Mas você é, para ela, o amor personificado ali. Você precisa comunicar esse amor não apenas aqui, ó, em um recurso e na palavra, mas a sua própria vida. Se eu comunico o amor de uma forma meia perdida, não com o ambiente organizado, mas você comunicar com a sua própria vida também. E pensar nessa criança a semana. Então, às vezes, uma proposta simples, olha, como você está na semana, o que você aplicou para a sua vida, Jesus te ama, em qual situação que você fica entristecido, mas que este amor vai te alegrar. Então, sempre aplicar para a vida, o que muda na sua vida, como que eu levo isso para a minha segunda-feira, como que você leva isso para a sua escola. Então, essas perguntas, elas podem estar sendo internalizadas desde 3 aninhos de idade. Tenho esse menininho de 2 anos lá, então a gente presenteou ele com uma Bíblia e nós entregamos para a mamãe e falamos, deixa ele ter contato com a Bíblia. Se ele rasgar, se ele amassar, não tem problema, deixa ele ter contato. E aí ele foi incrível, que ele não rasgou nem riscou. Aí ela mandou uma foto dele abraçado com a Bíblia, a ponto dele dormir com a Bíblia. E ele chega na igreja todo bonitinho com a Bíblia. Então, é você demonstrar em pequenas coisas. Então, se é isso que você quer nessa semana ensinar, ame a palavra, então pega, né, além de tudo que a lição propõe, pega a Bíblia, pede para a criança abraçar, então tudo é você entender, ele vai levar para casa. Agora você vai fazer isso em casa, tá bom? Então, olha, a Bíblia é a palavra de Deus para você. É você sempre pensar o que eu quero fixar agora e depois como eu posso regar isso aqui para virar verdade na vida dele na semana. Muito bom. São conselhos preciosos aí, né, da missionária Valquíria para você, professor, né, que está nos acompanhando. Mas o nosso programa está chegando ao final, né? Um bate-papo tão bom. Teremos um segundo programa, tá bom, gente? Então acompanhe o próximo programa do Sala de Leitura, porque vamos ter mais conversa interativa aqui com a missionária. E
ter esses conselhos aí, essas dicas bem importantes para a gente. Mas para encerrarmos, missionária Valquíria, agradecemos a sua presença, né? Mais uma vez, obrigado por ter vindo. Vamos ter mais tempo para conversar no próximo programa sobre as lições dos juniores e dos adolescentes. Mas deixe uma mensagem final para o nosso público, né? Líderes de MCA em todo o Brasil, professores, voluntários do Departamento de Criança e Adolescentes. Deixe a sua mensagem aí e, mais uma vez, obrigado. Ok, eu agradeço, pastor, o convite. E olha, nós estamos falando das lições bíblicas, que é algo da nossa igreja, algo que nós esperamos muito, é uma ferramenta para ensino do professor, dos pais. Tem recurso didático aqui maravilhosos, mas o principal é você amar a palavra e amar as crianças. E cada encontro, a gente pensar em um encontro único, para eu entregar o evangelho para a criança. E ela, dentro do seu coração, já perceber, eu tenho um Salvador, eu tenho um Senhor na minha vida, eu tenho um herói na minha vida, como essa faixa etária que nós falamos hoje. Então é com amor, é você amar a palavra, amar as crianças, amar a Jesus e perceber que essa criança ali na sua frente é um presente de Deus para você, tá bom? Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, missionária Valquíria, mais uma vez. E o pessoal que está em casa já sabe como adquirir o material da Editora Promessa. Adquira essa lição infantil no nosso site da editorapromessa.com.br e você vai ter lá todas as lições disponíveis para você levar para a sua igreja local. E agradecemos a sua presença, a sua participação. Nós do Sala de Leitura nos sentimos felizes em entrar na sua casa. Esse programa traz o mundo dos livros para mais perto de você. Nos vemos no próximo programa. Um abraço.